Olá pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje eu vou trazer mais um conceito para nós trabalharmos aqui no nosso dicionário do Game Dev. E eu vou falar um pouco sobre o backstory. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Que é o backstory propriamente. O nome já diz, né? Atrás, história que antecede os fatos, né? O acontecimento. Tudo que acontece antes da história principal é o backstory. Então quando você tem uma história que está ocorrendo ali, você tem todo um backstory que gerou os acontecimentos para chegar naquele ponto, né? Naquele presente que você está vivenciando dentro do jogo. Então isso é propriamente o backstory. O backstory ele é bom por quê? Porque ele te dá muito mais alicerce para te construir a história que tu está criando. Ele te permite, às vezes, explicar coisas que estão acontecendo naquele momento da história também. Fora que também na questão de conceito, de arte, de como tu vai criar a estética de todo o ambiente ali, né? Toda a atmosfera que tu quer trabalhar dentro da tua narrativa, o backstory vai te ajudar muito nesse sentido para te criar uma coisa que seja consistente, que faça sentido. Mas, claro, existem formas que o backstory pode aparecer dentro de uma narrativa. Ele pode aparecer num flashback, ele pode aparecer às vezes, o cara tá lá, e lembra da cena, do que aconteceu com ele. Pode estar num diálogo, né? Pode estar numa lembrança. Enfim, tem formas diferentes de você trabalhar o backstory. Muitas vezes o backstory às vezes nem aparece na história, né? De você às vezes criar um personagem, fazer todo um background dele falando sobre ele, né? Então você fazer todo um pano de fundo pra ele, e às vezes você nem tá isso na história. Nem tá isso explícito no jogo. Por exemplo, eu faço um personagem lá e ele era um herói de guerra, não sei o que, nem tá no jogo isso. Mas sei lá, tu percebe, por exemplo, pelo rosto dele que ele tem cicatrizes, que ele tem uma tatuagem militar, enfim. Então quer dizer, são formas de tu até ajudar na caracterização desse personagem. Então o backstory é muito útil nesse sentido. E até essa história de não estar dentro da história até me lembrou uma época que foi um negócio da J.K. Rowling, que ela sempre responde pelo Twitter do pessoal. E aí parece que estava inventando uma história pro Dumbledore, do personagem Dumbledore, né? Ele tem uma namorada lá no filme, eu acho. Uma coisa assim. E aí a Rowling, a escritora dos livros do Harry Potter, responder assim, não cara, Dumbledore é gay, ele nunca vai ter mulher ali no filme, nem na história, não tem nada a ver isso com Dumbledore. Quer dizer, no backstory do personagem Dumbledore, tem isso que ele é gay, mas no filme e nem nos livros, em momento algum, tu ouve alguma menção sobre a homossexualidade do Dumbledore. Mas ajuda a ter consistência ao longo da narrativa para que tipo de personagem que a Rowling quer criar ali para o universo do Harry Potter. Então veja, esse é um exemplo de backstory que foi trabalhado dentro do livro do Harry Potter num personagem e que não necessariamente aparece ali. Assim como tem muita coisa que talvez ela escreveu agora, que vai ter o filme do Voldemort, e que ela colocou em algumas partes dos livros, mas agora ela vai dar uma reforçada maior nisso, né? Que isso às vezes já estava lá no backstory, tá? Mas ajuda muito, gente. Backstory ajuda muito para te dar consistência, e aí fica a critério de você usar isso dentro como elemento principal ou não. Um exemplo que eu gosto muito é do Breath of the Wild, do Legend of Zelda novo agora, né? Ele tem muito essa questão, né? Eu acho que as lembranças do Link quando ele perde tem muito a ver com isso, né? Com o recurso de backstory. Quer dizer, você começa verde, né? Passou 100 anos, Calamidade Ganon tomou tudo, e aí você começa a ter as lembranças de volta, né? E aí tu vai começando a construir a narrativa para entender até por que chegou naquele ponto da Calamidade Ganon tomar tudo, né? É interessante esse aspecto de como eles usam o backstory para contar todos os fatos. Então esse é um conceito simples, backstory, muito útil, muito bom para quem planejar um bom roteiro, uma boa narrativa, que tenha consistência e faça sentido. E se você gostou desse vídeo, você clica em gostei aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal do Fábrica de Jogos, e você já sabe, né? Até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.